Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje são exercícios de revisão de trigonometria. Questões selecionadas da apostila 2 de vocês, o módulo é o 4, capítulo 2, página 124, questão do Cefet. E essa questão apresenta um erro, né? Aliás, mais de um erro aí, acho que se enrolaram ao digitar a questão, né? Diz assim: sabendo-se que cosseno igual a 4 terços igual e alfa está entre 0 e 90, pode-se afirmar que tangente de alfa vale. Bom, primeiro erro, obviamente, falta um alfa aqui. É cosseno, tem que ser cosseno de algum valor, então é de alfa. E esse igual aqui está a mais. Fora isso, temos um problema conceitual aqui, que o cosseno de um ângulo alfa jamais será igual a 4 terços. Ué, Irã, por que que não? Porque como nós já estudamos, né, o seno e o cosseno, eles estão variando no intervalo de menos 1 a 1. Então, o seno de um ângulo alfa, ou de um arco também, é no mínimo menos 1, assim como o cosseno, e no máximo é 1. Então você não tem jamais um cosseno igual a 4 terços. Então eu fui buscar a questão e a questão indica na realidade que cosseno de alfa é 4 quintos. Tá? Então cosseno de alfa é 4 quintos, qual é o valor da tangente? E alfa está no primeiro quadrante. Bom, pela relação fundamental sabemos que a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno de um arco, de um mesmo arco, vai dar 1, relação fundamental. Aí é só substituir cosseno ao quadrado de alfa por 4 quintos ao quadrado. 4 quintos ao quadrado é 16/25 avos. Então, seno ao quadrado vai ser 1 menos 16/25 avos, é 9/25 avos. Portanto, o seno vai ser mais ou menos, a raiz de 9/25 avos vai ser mais ou menos 3 quintos. Como o arco é de primeiro quadrante, está no primeiro quadrante, nós temos que todas as suas razões trigonométricas são positivas. Tá? Tanto seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, qualquer uma será positiva, então seno é 3 quintos. Mas ele não quer o seno, ele quer a tangente. Como sabemos também, a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então será 3 quintos dividido por 4 quintos. Simplificamos aqui, deu 3 quartos. Nossa opção é a letra D. Qual das expressões é idêntica a 1 menos seno ao quadrado de x sobre cotangente de x vezes seno de x? Bom, 1 menos seno ao quadrado de x é uma relação derivada da relação fundamental. A relação fundamental é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Daí você pode verificar o seguinte, que cosseno ao quadrado, portanto, é 1 menos seno ao quadrado. Só pegar esse seno e jogar para o outro membro da equação, cosseno ao quadrado vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, eu já posso escrever no lugar deste camarada esta sentença ali como cosseno ao quadrado de x. Além disso, cotangente é o cosseno de x dividido pelo seno de x. É o inverso da tangente. Substituindo tanto a cotangente por essa razão e 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, teremos que cosseno ao quadrado sobre cosseno de x sobre seno x vezes seno x. Podemos simplificar. Ficaremos com cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x, simplificando novamente. Cosseno de x é a nossa opção, letra B. Sabendo-se que seno de A menos cosseno de A igual a M, seno de A mais cosseno de A igual a N, o valor de y igual a seno ao quadrado de A menos cosseno ao quadrado de seno à quarta de A menos cosseno à quarta de A é.
Então, muita gente pode se empolgar aqui e querer calcular o valor de seno e cosseno usando esse sistema, né? Então você vai ter, somando os dois, vai dar 2 seno de A igual a M mais N, então seno de AM mais N sobre 2, aí depois substitui, acha o cosseno, e aí vai dar uma contaiada danada. Vamos por um caminho mais simples. Eu tenho aqui uma forma, né, uma expressão que é fatorável, tá? Seno à quarta de A menos cosseno à quarta de A é a diferença entre dois quadrados. Então, isso aí pode ser fatorado assim, produto da soma pela diferença. Então, é seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, vezes seno ao quadrado de A menos cosseno ao quadrado de A. Aqui nós temos a relação fundamental, nós sabemos que este valor aqui será igual a 1. E aqui você tem outra expressão fatorável, também uma diferença entre dois quadrados. Então, ficaremos com 1 da relação fundamental vezes seno de A mais cosseno de A multiplicado por seno de A menos cosseno de A. No entanto, o enunciado te informa que seno de A mais cosseno de A é o N e seno de A menos cosseno de A é M. Então, ficaremos com N vezes M ou M vezes N, já que a ordem dos fatores não altera o produto. É letra A. Considerando os valores de θ para os quais a expressão é definida. O que ele quer dizer isso, a expressão é definida? Quer dizer que é garantia que cossecante e assecante não serão iguais a zero. Portanto, não teremos uma impossibilidade de cálculo. Então, ele quer saber a forma simplificada disso aí. Então, isso aí será sempre equivalente a quanto? Lembrando que cossecante de um arco vai ser o inverso do seno e que a secante do arco é o inverso do cosseno. Substituindo, teremos que seno sobre cossecante e cosseno sobre secante será seno sobre o inverso do seno mais cosseno sobre o inverso do cosseno. Sabemos que a divisão de fração multiplicamos o numerador pelo inverso do denominador. Então ficaremos com seno vezes seno e cosseno vezes cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é famoso e é conhecido nosso, é a relação fundamental e será igual a 1, letra A. A simplificação da expressão onde cosseno de x é diferente de 1. Por que ele diz cosseno de x diferente de 1? Para garantirmos que esta expressão ela é possível, porque se cosseno de x fosse 1, nós teríamos 1 menos 1 no denominador, e aí, babau, não dava para efetuarmos, porque divisão por zero, né, aí dá ruim. Primeira coisa ali, eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então seno ao quadrado pode ser substituído por 1 menos cosseno ao quadrado, e é isso que eu farei. No lugar desse seno ao quadrado de x aqui, eu vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, ficaremos que 2 menos 2 cosseno de x menos seno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x. Eu vou ter, aqui eu já coloquei esse 2 em evidência, então por isso que ficou 2, 1 menos cosseno de x, e esse seno ao quadrado de x, eu escrevi a expressão correspondente a ele. Nota que essa expressão é uma expressão mandrake, né? É tipo, é um trunfo que nós temos, certo? Às vezes nós precisamos substituir o 1 menos cosseno ao quadrado de x pelo seno ao quadrado, e agora nós fizemos o contrário, substituímos seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Irã, como é que eu vou saber? Prática. Quanto mais questões nós fizermos, mais bagagem teremos, mais ferramentas também. Bom, e aí, o que eu posso fazer? Ah, eu tenho aqui uma expressão que é fatorável, uma diferença entre dois quadrados. Então, eu vou
fatorar. Então fica ali, ó, produto da soma pela diferença. Então repara que esse denominador ele está dividindo essa parcela e esta parcela, porque é uma menos a outra. Então eu escrevi separadamente, eu posso simplificar aqui, ó, e também posso simplificar aqui, ficando, portanto, com 2 menos 1 cosseno, 1 mais cosseno x, ou 2 menos 1 menos cosseno de x, ou melhor ainda, 1 menos cosseno x, que é a nossa opção letra D. Aqui nós poderíamos ter colocado 1 menos cosseno de x em evidência. Eu achei melhor separar em duas frações, mas isso aí é questão de gosto. E esta era a nossa aula de hoje. Até a próxima e fiquem bem.